Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e estou aqui para a gente refletir um pouquinho juntos sobre um tema bem bacana, né? Um vídeo rápido, um papo direto, né? Sobre um tema que eu vejo muitas pessoas terem muitas dúvidas, muitas más interpretações, e quero aqui trazer uma visão mais lúcida, mais ampla sobre esse tema, que é o pecado, né? A gente sempre que escuta ou lê esse termo, qual a primeira coisa que vem em mente? A visão religiosa, para quase que a totalidade das pessoas. Eu diria bem mais de 90%, sem a menor sombra de dúvida. Quando você escuta essa palavra, quando você lê essa palavra, pecado, você já tem logo aquela noção religiosa, né, dos 7 pecados capitais, e de que o pecado leva à perdição, ou se você vai para o inferno. A gente fica pensando esse tipo de coisa. Só que pecado, na sua origem, na sua etimologia, é algo absolutamente diferente disso. E estou aqui, né, nesse vídeo bem papo reto para falar para vocês, gente, que a coisa é bem mais leve, é bem mais simples e eu diria até positiva, evolutiva para todos nós. Então, antes da gente começar, né, como eu sempre faço, pedir para que vocês deem um like no vídeo, né, curtam esse vídeo, porque é dessa forma que esse canal pode crescer, né, e esses vídeos alcançarem cada vez mais pessoas. Gente, assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Então eu peço a vocês essa generosidade de curtirem, de darem um like, porque assim esse canal pode aparecer para mais pessoas, esses vídeos serem colocados como recomendações. E caso você esteja no Instagram, lá embaixo tem um aviãozinho, né, o desenho de um aviãozinho. Se você sentir, né, que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado com outras pessoas, para amigos que você sinta que pode sintonizar realmente, né, com o que eu estou falando aqui, né, é só clicar lá no aviãozinho para compartilhar com seus amigos. Assim vocês vão estar ajudando imensamente a esse conteúdo chegar para mais pessoas, certo, gente? Vamos lá, falar sobre o pecado, né? Como eu sempre faço, gente, eu trago aqui reflexões a partir de livros que eu leio, né, de alguns autores que são muito referência na minha vida. E hoje eu vou ler um pequeno trecho desse livro aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês na câmera. Psicologia da Alma, de Joshua David Stone, né? Alguns pronunciam Joshua David Stone. Psicologia da Alma. Esse aqui e aí ele tem como subtítulo Chaves para a Ascensão. Esse livro aqui, gente, ele é um bálsamo de sabedoria. Indico a vocês que adquiram, né, que comprem esse livro. Como ele é um livro um pouco antigo, ele é muito mais fácil de conseguir nos sebos, né, no estante virtual ou nos sebos físicos do que nas lojas, mas você ainda encontra em alguns lugares também, em livrarias, né, em livrarias, em lojas, em lugares, em livrarias de shopping, etc. Né? É uma super sugestão que eu dou para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, que eu estou gravando a partir, né, das mensagens que são desse livro, né, desse grande autor, o Joshua David Stone. Certamente eu vou fazer outros vídeos mais para frente, também me inspirando nas palavras dele. Então continue acompanhando o canal, porque vai vir muita coisa bacana pela frente. Antes de ler, gente, o trechinho aqui do livro dele, que eu vou ler e refletir junto com vocês, falar sobre a etimologia. A etimologia dessa palavra, gente, poucas pessoas sabem. Ela significa simplesmente errar o alvo. Só isso, errar o alvo. Se você quer saber o que significa pecado, é errar o alvo. É muito diferente dessa visão religiosa, de que pecado significa perdição, significa que você é um ser errante, é um ser com muitos defeitos, né, que, enfim, né, que só menospreza o nosso ser interior. Essa visão, em vez de nos ajudar, faz nos atrapalhar. Então é a partir dessa visão mais lúcida, a partir da etimologia, que eu quero refletir um pouquinho junto com vocês hoje, nesse vídeo. E como eu sempre faço, gente, eu vou colocar na descrição essas palavras, né, um parágrafozinho desse livro. Eu vou transcrever aqui na descrição embaixo, né, para quem quiser compartilhar nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, ou mesmo anotar, né, num caderno de anotações, numa agenda. São informações, são sabedorias maravilhosas para a nossa vida. Ele diz o seguinte:
Não existe algo que se possa chamar pecado. Existem apenas erros. A verdadeira definição de pecado é errar o alvo. Você deve entender que erros são positivos e não negativos. Você não deve se desviar do seu caminho para cometer erros, mas quando eles acontecem, você aprende com eles. Quando você comete um erro, pode parar para pensar e assimilar uma pepita de sabedoria, aprender a lição, perdoar-se a si mesmo e seguir adiante. No caminho espiritual, você pode descer 3 degraus para cada 4 degraus que você subir. É a maneira normal de crescer. Algumas religiões encaram o pecado como uma mancha no seu caráter, ou então atribuem a você algum tipo de pecado original. Isso é risível. Você não tem pecado nenhum, pois cada pessoa é o Cristo, o Eu Eterno. Ou seja, aqui ele está falando de uma forma magnífica sobre o pecado. Quando eu li, eu pensei, nossa, que maravilhoso. Tem alguém que tem essa lucidez e nos passa isso de uma forma tão brilhante. Uma das coisas que eu mais gostei, gente, dentro dessas palavras dele, é que o caminho de ascensão da consciência, né, que é o que tem, digamos assim, o subtítulo, né, desse livro, fala sobre a ascensão da nossa consciência, a nossa expansão espiritual. Ela se dá, gente, por tentativa e erro. Tudo na nossa vida acontece por tentativa e erro, né? Nós erramos muito, a gente falha pra caramba, mas a gente está aprendendo. Nós, como seres humanos, como seres falhos que nós somos, aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Se a gente só acertasse o tempo todo, a vida se tornaria monótona. E, inclusive, a própria palavra monótono, monotonia significa isso. Um próprio tom, um único tom, né? Você está lá naquela coisa monótona e não muda, você não tem altos e baixos. Quando você vive com monotonia, né, a vida ela fica sem graça. Eu não estou aqui, gente, fazendo uma apologia ao erro, não é isso. O próprio David Stone, ele fala um pouco sobre isso. Não é que você queira errar, né? Não é que você diga, não, eu vou atrás do erro, eu quero errar. Não precisa, gente, a gente vai errar. Querendo ou não, a gente vai errar. O erro, ele é como se ele fosse a nossa sombra, digamos assim. A gente vai errar, querendo ou não querendo. Então a gente não precisa ficar fazendo apologia aos erros. Não precisa, porque os erros eles acontecem. E uma coisa que eu acho incrível, uma das coisas que eu mais gostei nessas palavras dele, é que são subidas e descidas. Essa coisa dos degraus, essa analogia, né, com os degraus, ela é muito utilizada, inclusive por palestrantes. Muitos palestrantes utilizam essa metáfora, né? Essa comparação dos graus da escada como uma ascensão. Você vai subindo degraus de uma escada para ter mais sabedoria, para ter mais autoconhecimento. Porém, você tem subidas e descidas. E aí ele coloca, se você sobe 4 degraus e desce 3, o resultado é que você subiu 1. Então você já está uma pessoa melhor do que era antes. Entende? É isso que a gente tem que se firmar, né? A gente sobe e desce e isso faz parte, isso é o caminho normal. Raríssimas pessoas, é uma em trilhões, em bilhões de pessoas que você tem essa coisa de você só crescer, subir e não cair, não descer. É raro de se ver. Eu não conheço ninguém assim. Se você conhece, meus parabéns. Todas as pessoas que eu conheci, eu me coloco também nisso. Sobe e desce, muitas vezes. Sobe 4 degraus, desce 3 e no resultado você subiu 1. E é isso que importa. A gente olhar para trás, olhar para o nosso eu do passado e perceber que hoje nós estamos melhores. Nós temos mais recursos, nós somos mais evoluídos do que antes. Eu já falei isso algumas vezes por aqui, repito, porque isso, quanto mais a gente repete, mais fica fácil da gente assimilar, da gente internalizar. A única comparação que pode ser feita, a única comparação que é válida é de nós conosco mesmo, do nosso eu do passado. Quando eu olho para o meu eu de hoje e comparo com o meu eu de 1 ano atrás, 2, 3, 5, 10 anos atrás, se ele está melhor, maravilha, é sinal de que eu estou crescendo, é sinal de que eu estou evoluindo. E aí o que é o pecado no meio disso tudo? É quando você tenta e você erra, errar o alvo.
Essa coisa do alvo, gente, é maravilhosa. Você imagina um alvo aqui na sua frente, ele tem aqueles vários círculos e a pontuação vai mudando de acordo com a região do alvo que você acerta uma flecha ou um dardo, né? Quando você acerta lá no meio, bem no centro do alvo, né, você consegue a pontuação máxima. E como é que você faz para conseguir atingir o centro desse alvo? Você tem que ser um perito, você tem que ser um mestre nessa arte de jogar flechas ou dardos. Somente quem treinou muito e quem errou muito é que consegue isso, percebe? Essa analogia do alvo, né, de pecado como errar o alvo, ela é perfeita para a nossa vida. Você só consegue acertar aquele centro lá que você consegue a pontuação máxima depois que você teve milhões e milhões de erros, né? Inclusive de dardos ou de flechas que passaram até fora daquele alvo. Você errou tanto o alvo que passou para fora dele, né? Para quem está começando, né? Eu nunca treinei esse tipo de coisa, mas a gente sabe que quem está começando a treinar, né, arco e flecha para jogar num dardo, no alvo, né? Ou então está fazendo isso com dardos, muitas vezes você joga e nem sequer acerta aquele alvo. Você joga para fora dele, ou seja, você vai errando muito, e à medida que você vai treinando, os erros eles vão sendo minimizados e você vai cada vez mais se aproximando desse centro. Assim somos nós. A gente vai cometendo erros, aprendendo com eles, e a gente vai meio que se polindo, entende? Aqueles erros que a gente cometia antes já não comete mais, né? Porque a gente já aprendeu com eles. E é assim que acontece, a gente vai cometendo mais erros e aprendendo com eles, e aí os erros eles vão sendo minimizados, entende? A pessoa que a gente chama de muito sábia, de muito espiritualizada, é aquela pessoa que já errou tanto antes, que ela já praticamente já meio que esgotou a possibilidade dos muitos erros, entende? Falando isso, até me lembro de um dos grandes mestres, né, que eu já fiz outros vídeos a partir dele, que é o Yogananda, Paramahansa Yogananda. Ele fala sobre os santos, e inclusive nesse mesmo livro que eu trouxe para vocês, gente, essa frase ela aparece algumas vezes. As pessoas que a gente chama de santos são os pecadores que jamais desistiram. Percebe que frase forte, que frase bonita? Os santos são pecadores que jamais desistiram. Eles erraram feio muitas vezes, aprenderam com esses erros, procuraram se polir, né? Melhorarem o seu ser interior, né? Evoluírem a partir daquelas experiências, e assim eles se tornaram santos que foram, né? Se a gente olhar a história de muitos santos, né, da Igreja Católica principalmente, eles eram pessoas que lá no passado cometeram muitos erros. Um dos exemplos é o Santo Agostinho. Santo Agostinho ele tinha uma vida assim com promiscuidade, né, com luxúria, né, com sonhos de poder, uma série de coisas, e se tornou um dos maiores santos da igreja, com uma obra filosófica magnífica, né? Muito do que a gente estuda em filosofia é a partir dos seus escritos, né? Inclusive, uma das principais obras dele é o Confissões, né? Você talvez já tenha ouvido falar dessa obra. Eu li alguns trechos, confesso que ainda não li essa obra toda, mas ela é magnífica, gente. Pensa numa obra bonita, uma obra assim que você fica encantado ao ler, né? As Confissões de Agostinho. Ele é só um exemplo de um santo como um pecador que jamais desistiu, que estava o tempo todo procurando evoluir e melhorar a partir dos erros que ele cometeu, né? E assim, eu queria inclusive, gente, nesse vídeo trazer um pequeno exemplo meu para mostrar como às vezes a gente pensa que já está evoluído, a gente pensa que já assim atingiu um certo patamar, mas é o nosso ego falando, né? Lá atrás eu era uma pessoa extremamente julgadora, né? Inclusive eu já escrevi vários textos falando que isso foi uma das coisas que eu precisei passar por muitas experiências para poder aprender o quanto isso é ruim, o quanto isso é negativo, nós sermos julgadores. Eu era uma pessoa extremamente julgadora, né? Lá para trás, eu diria que às vezes em algumas situações eu cheguei a ser praticamente um inquisidor, né? De me achar dono da verdade, né? E dessa forma eu feri muita gente pelo meu caminho, né? E aí o que acontece? Nesse mergulho no autoconhecimento, fazendo terapias, entre outras coisas, eu melhorei bastante nesse sentido.
Só que eu fui pego de surpresa nessa história. Eu fiquei achando, não, não vai mais acontecer nada assim que seja tão grande assim, que eu possa ferir pessoas por conta desses julgamentos, né? Dessa fala mais impulsiva, né? A impulsividade ela está muito relacionada, né, com isso, né, do julgamento. Né? Você fala de uma forma muito impulsiva, né? E aí eu achava que eu estava bem, eu estava surfando na onda nisso. Né? E mais ou menos uns 2 anos atrás, aproximadamente, por volta de 2017 para 2018, aconteceu uma situação que foi assim, eu fiquei impressionado comigo mesmo, né? Com uma aluna que eu estava dando aula, né? E aí ela tinha combinado um dia lá para fazer o pagamento dessas aulas, ela ia fazer por transferência bancária, né? E aí assim, eu fiquei meio que pé atrás, eu fiquei achando, poxa, será que ela vai fazer isso mesmo? Eu fiquei meio que intuindo, né, que ela não seria assim, bem correta na questão de honrar esse compromisso de fazer isso, né? E aí chegou no dia que eu tinha combinado, ela não tinha feito esse depósito, essa transferência para minha conta. E aí eu fiquei, poxa, é verdade, aconteceu isso mesmo. Aí eu fiz um textão, assim, escrevi um textão gigante para ela reclamando que eu tinha feito o meu melhor, tentando ensinar da melhor forma possível. E ela nesse descaso de não fazer esse pagamento para mim. E aí o que acontece? Ela tinha tido um dia muito atribulado e ela falou que realmente ela acabou esquecendo, mas que ela ia fazer esse pagamento no outro dia. Eu fiquei assim sem chão, gente. E aí, como diz a gente fala popularmente, a merda já estava feita. Eu já tinha feito um textão, já tinha desabafado um monte de coisa. E aí eu não tinha como voltar atrás no tempo. E aí eu pensei, poxa, aquele Isaías lá de trás que fazia isso constantemente acabou voltando. Né? Eu pedi desculpas para ela, né? Tentei assim, né, me redimir de certa forma, só que o estrago já estava feito, né? E depois que está feito, mesmo que você peça desculpas, né, a sua parte, você fazendo, a outra pessoa ela tem todo o direito, né, de seguir o seu caminho. E foi isso que acabou acontecendo. Ela se afastou, né, da minha vida, ela não mais me contactou, né? E assim, isso foi um baita aprendizado. Depois desse dia eu fui muito mais cauteloso, né, com essa questão de esperar, né, de dar um tempo a mais, de esperar. E se for falar de uma forma mais branda, né, de uma forma bem simples, né, dizendo, poxa, tá lembrada de tal coisa, a gente tinha combinado. E é isso que eu tenho feito. De lá pra cá eu evolui imensamente nesse sentido, né? E aí por que eu trouxe esse exemplo tão pessoal pra cá, né? Para mostrar para vocês que eu, como você que está assistindo, como todos nós, somos falhos, gente. A gente erra muito no nosso processo. E eu sinto isso, né? Que quando a gente compartilha da nossa verdade, daquilo que a gente vivenciou, a gente pode tocar muito mais o coração das pessoas, né? Então, que esse exemplo, né, feito por mim, dado, né, explicado por mim, que eu vivi, né, relativamente recente, sirva para você não ficar se chicoteando, né? Porque é isso que acontece muito. Quando as pessoas elas têm essa visão meio equivocada sobre o pecado, elas ficam meio que se chicoteando, né? Utilizando a linguagem mais metafórica, para ficar se recriminando, e assim, dessa forma elas atrapalham ainda mais o seu processo de expansão, de crescimento. Ou seja, o pecado, gente, não esqueçam disso, o pecado é errar o alvo, né? Nesse exemplo que eu trouxe, eu errei o alvo, mas aprendi a lição com ele e eu não vou mais cometer esse mesmo erro. Então eu estou cada vez mais próximo de acertar o alvo lá no centro. Percebe como é simples? Eu estou aqui explicando de forma bem didática, bem simples para vocês, de forma que retira todo esse peso, né, que a gente coloca para essa expressão que é tão simples. Certo, gente? Então, assim, basicamente era isso que eu queria trazer, né, de reflexão. Claro que tem muito mais coisas que a gente poderia refletir, né, sobre isso, mas essa é a ideia central. Né? Só antes de concluir, falar para vocês que o pecado, a meu ver, está muito relacionado com o caminho do meio. O caminho do meio é sem extremos de nenhuma natureza. Né? Se você não vai para nem o extremo do excesso nem da falta, você vai para esse caminho do meio, que é muito ensinado pelo budismo, você está no caminho mais, digamos, rápido, né? Um caminho mais assim, forte até,
para você atingir o equilíbrio, né? No caminho do meio é o que eu sempre gosto de dizer, é o caminho perfeito, é o caminho que leva à perfeição, né? Sem extremos de nenhuma natureza. Então pensem sobre isso, reflitam sobre isso e a partir de agora, né, sempre que vocês pensarem na palavra pecado ou lerem a palavra pecado, lembrem disso, lembrem da etimologia. Pecado nada mais é do que você errar o alvo. Certo, gente? Espero que tenham gostado dessas reflexões. Não deixem de dar um like no vídeo, para assim ele chegar para mais e mais pessoas com recomendações. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.